porque chegou a hora da polêmica dos amigos rubro-negros. E essa polêmica, eu não respondo nada, fica tudo pro PH. Se vocês quiserem cobrar alguém, cobre ele lá no Instagram dele, @PH do Mengão. Eu só faço a pergunta. Por quê? Porque o Runco já veio travando a nutricionista de suplementos, não é nutricionista geral, não, é de suplementos, de viajar com o Flamengo. É de suplementos e performance. Que ela que dá aquele suplementozinho diferente para o jogador. Para o Runco, ela não viaja mais com o elenco. Ela consegue delegar isso para alguma pessoa que já vai. Esse foi mais ou menos o argumento do Runco. E aí eu vou querer saber de você, se você concorda ou discorda. E o Runco proibiu a mesa de futebol na academia. Só que parece que o Boto falou, não, essa mesa vai continuar aí para os jogadores. E aí eu quero saber de você, PH. O Runco chegou com o pé na porta também. Já teve esse embatezinho em Runco e Boto, parece que não estão se entendendo. E a pergunta final é, vai dar merda? Cara, vamos por partes, Vini. Vamos lá. É porque também existe uma coisa que chama muito sensacionalismo, né? Então, vamos lá. Cara, qualquer diretoria que se modifica, que modifica a estrutura dela, vão acontecer situações, e podem acontecer situações como essa. Né? Apesar do BAP também ter dado uma entrevista, a qual ele fala que não ia ter demissões. Mas, cara, quando você entra, inclusive quando você tem apoio político, né, ele chega com uma decisão de mudar a diretoria geral médica. Né? Por mais, a gente já falou sobre isso. O Márcio Tanuri, por mais que tenha tido seu trabalho bom, com títulos e tal, também poderia ter tido alguns problemas que a qual eles identificaram e resolveram mudar. É uma nova diretoria, tem esse direito também. Apesar do Runco não estar há muito tempo com clubes, ele sempre foi colocado como um bom profissional e tem experiência de clubes. Aqui eu vejo muita gente falando, mas o cara perdeu o time, tá antiquado, galera. O cara nem trabalhou ainda. Tá? E foi a escolha da diretoria, não é uma escolha, um nome ruim. Só que como qualquer profissional que entra numa empresa, ele avalia, ele vê como é que estão as condições, tem as pessoas que ele tem mais confiança, que já trabalham com ele. Então, cara, é normal você querer trazer a sua equipe de confiança, né? E foi basicamente o que eu entendi o que aconteceu. Ele deve ter feito uma avaliação, entendeu que para trabalhar ele também poderia ter pessoas qualificadas ao lado dele, mas que ele poderia ter uma confiança ou até um trato melhor de lidar com aquelas pessoas que, apesar de estarem há muito tempo no Flamengo, né, não tinham um vínculo direto com ele. Então, a opção dele foi botar a equipe dele. Eu sei que isso causa algum desconforto para alguns jogadores, que acontece mesmo, você lida com aquelas pessoas diariamente, são pessoas, inclusive, que de repente não estavam fazendo um mau trabalho, mas com o clube é assim, você muda de tanto e tanto tempo É a política, né? O clube tem isso também. E isso pode acontecer ou não, e aconteceu dessa forma. O que você entrou nessa questão da polêmica específica do Boto, né? Cara, eles são diretores, um é diretor de futebol e o outro agora diretor-geral de médico, né? Eles vão ter essas conversas, vai fazer parte dessa história. E eu acho que se for uma conversa profissional, não é para todo mundo ser amigo e ficar o tempo todo concordando um com o outro. Vão ter embates, mas se for dentro de um profissionalismo, é para fazer o Flamengo crescer. Eu acho que fazer sensacionalismo com isso é complicado. E também achar que nunca vai acontecer nada, que todo mundo vai concordar com o outro sempre, isso aí é mundo de fadas, né? Mágico de Oz. Então não é assim que acontece a situação profissional. E outra coisa, aí eu vou entrar na parte específica que você falou, em relação ao Fute-Mesa. Ele chegou lá, provavelmente avaliando o cenário do que tinha lá. Eu acho que é a obrigação dele avaliar o que tem, o que não tem, o que é bom, o que não é bom, o que pode melhorar, o que pode não melhorar. Se já é tudo bom, ok. Se não é, e de repente analisar. De repente ele analisou, perguntou, acho que passaram, perguntou para o fisioterapeuta, para que serve isso aqui? Não serve para nada, não vai ajudar em nada. Isso aqui é para diversão dos caras. Mas pode prejudicar alguma coisa? Pode. São movimentos assim, movimentos assados. E na cabeça dele ele achou que não era. Então, se ele chega com uma questão técnica
para o Boto e fala assim, ó, o piso aqui não está legal, por quê? Porque num movimento mal feito, isso aqui pode gerar um problema, um desgaste, que, cara, a gente tem que entender que apesar dos jogadores terem diversão, que eu acho que faz parte também você ter, eles trabalham com alta performance. E a gente sabe que qualquer jogo de futebol, até uma pelada, se o cara for jogar uma pelada, ele pode se machucar. A gente viu até jogadores aí jogando pelada de fim de ano que se machucaram, que não jogaram depois. O profissional, olha só, tudo bem, está no direito dele de jogar porque está de férias? Tá, mas pode acontecer. E para o clube isso não é bom. Então, eu acho que tem que ter uma análise técnica sobre isso. Se ele conseguir comprovar uma análise técnica e específica que qualquer coisa, não estou falando só de fute-mesa, dentro daquele ambiente pode ser prejudicial ao Flamengo, ok. Tá? Agora, outra polêmica foi sobre o fute-mesa. PH, rapidinho. Só para te cortar, o Lívio botou aí, ó. Deve ser falta de comunicação entre eles. Ainda estão conhecendo o trabalho um do outro. Por que eu joguei essa polêmica? Porque, tipo assim, pelo que está sendo passado, lembrando, gente, aqui a gente não dá notícia, a gente comenta as notícias que estão acontecendo. Então a gente vai comentar as notícias da forma que elas estão sendo passadas, tá? Não teve uma conversa. Parece que o Hunco falou, ó, tira a mesa. E aí quando foram tirar o botou, não, deixa a mesa. E no caso da menina que ele proibiu de viajar, cara, ele pode ter feito as contas e falou, gente, ela não ir, a gente economiza X e ela consegue delegar isso para o nutricionista que já vai. Ele pode entregar os suplementos, ele pode ver isso. Mas você não acha que deve ser conversado? Porque, de repente, vou dar o exemplo do fute-mesa. Não, esse fute-mesa tem que ser conversado. Porque, tipo assim, ó, esse fute-mesa, de repente, não é necessário. Felipe Luiz, Boto, vem aqui. Pô, você acha que se tirar essa mesa daqui, os jogadores vão ficar chateados? Não, porque meu medo é que eles se machuquem. E ainda fazer uma explicação técnica de por que está fazendo isso. É isso aí, não só tirar. Essa para mim está sendo a maior polêmica. Porque o Boto também já está chegando com o pé na porta, falando, ó, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E parece que o Hunco também está querendo chutar a porta. Meu medo é os dois errarem a porta e se acertarem. Que aí pode dar eles vão chegar, eu acho que é normal. Você está entrando no ambiente geral e eu acho que vai ter que ser assim. Né? Eles vão e eu acho que isso já mostrou dessa forma para eles. Opa, ainda mais que eles sabem, ó, Flamengo aqui tudo é sensacionalismo, tudo é gigante, qualquer coisinha aparece, então não é bom para a imagem do Flamengo. E a questão do nutricionista, ele pode ter tido a opinião dele, como você acabou de falar, mas também tem que escutar o lado dos profissionais que já trabalham ali. Por exemplo, olha só, os jogadores do Flamengo acreditam que ter um cara dessa forma do lado deles vale a pena por causa disso. E eu acho que, inclusive, eles estão tentando reverter essa situação.